para fechar o vídeo com o coração mais preenchido, né? Como a Maga compartilhou, a proposta desse trabalho que ela vem dividindo com a gente é que a gente possa estar em paz, independente do que esteja acontecendo fora. Então, eu queria dar as boas-vindas às pessoas que entraram essa semana, que não tiveram na aula passada, e compartilhar que as gravações do encontro vão ser disponibilizadas todas as quartas-feiras de manhã. Ou seja, a gente tem aqui a nossa aula com a Maga, depois da aula eu preparo as gravações, deixo tudo direitinho, e no dia seguinte de manhã eu divido com vocês, tá bom? Então, quem está assistindo depois, se você não pegou ao vivo, vem com a gente na nossa gravação. Então, para esse encontro da letra F, eu gostaria de chamar a Maga. Maga, por favor. Obrigado Olá, por mais um encontro. mundo. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá tranquilo, então? Então, boa noite para todos. Enquanto nós vamos aguardar aí 5 minutos em decorrência de pessoas quererem se aproximar, eu vou pedir para, durante esses 5 minutos, a gente focar na nossa respiração. E vou passar uma informação que, quando a gente reabrir, depois da respirada, eu gostaria de um feedback assim. Muitas pessoas, quando vão se entregar para essa respiração, fecha os olhos, inspira, segura, expira, mas não conseguem acalmar os pensamentos de forma alguma. Fica uma luta, uma resistência nesse exercício do respirar e acalmar os pensamentos. Então, a proposta aqui nesses minutinhos para as 8h30 é fechar os olhos e procurar com os olhos fechados ver a nuca. E quando a gente faz isso pela primeira vez, a gente tende a segurar a respiração, pois a nossa atenção está ali no olho fechado, tentar ver a nuca. Então, a hora que conseguir mover o olho fechado para observar a nuca, lembra de que eu estou inspirando e expirando conscientemente, com foco, com o olho fechado lá na nuca. E aí vocês me dizem se conseguiram deixar algum pensamento invadir a cabeça, respirando dessa forma. Vamos tentar os que aqui estão? Então, aquela consultada, se eu estou com os ombros soltos, relaxados, tá? Se o meu maxilar está relaxado, se a minha testa está relaxada, né? A minha coluna está retinha. E aí eu fecho os olhos. De olhos fechados, eu vou procurar ver a minha nuca. E aí eu inspiro, seguro, expiro. O meu olho está lá vendo minha nuca e eu estou inspirando, expirando. Meu foco é enxergar a nuca e eu estou inspirando, expirando. Inspiro, seguro, expiro, estou olhando para a nuca. Inspiro, seguro, solto. Estou olhando para a nuca o tempo todo, buscando ver a nuca, sem esquecer de respirar. Inspiro, seguro, expiro, meu olho está lá na nuca. Inspiro, seguro, expiro. Inspiro, seguro, expiro.
Inspiro, meu olho está de olho na nuca. Inspiro, seguro, expiro. Muito bem. Demos aí 62 segundos exatos. Podemos abrir os olhos. E que falta um minutinho aqui para nossa reunião. Alguém aí quer comentar como é que foi isso? É só abrir o microfone. Maga, Consegui limpar a mente, mas não consegui ver a nuca. Perfeito, é a busca do olhar fechado para enxergar a nuca, é a posição ocular que possibilita eu acalmar as ondas beta do meu cérebro. E com esse foco, eu não sou invadida por Não tem pensamento. nada, né? Então, fica a dica aí para ter força no foco, tá bom? Mais alguém conseguiu aí? eu, Maga, eu tô só Conseguiu no áudio. perceber? Ai, perdão. Não, continua, depois eu falo. Tá, eu tô só no Conseguiu áudio perceber? aqui e eu consegui enxergar a nuca com a minha imaginação. Eu usei a minha imaginação, imaginei a minha nuca e fiquei enxergando ela o tempo todo. E eu moro na beira da pista, aqui, né, em Ubatuba, então passa muito carro, muita moto. E foi uma confusão, assim, porque eu tava vendo a nuca e eu tava quietinha, eu tô quietinha, e muito barulho ao mesmo tempo, não consegui pensar em nada, mas muita coisa aconteceu. Eu entrei num lugar de observação muito bom, assim, né, porque também é muito alto o barulho aqui, mas foi muito interessante. Ok. Eu consegui me concentrar mais, mesmo ouvindo a Lorena aqui, assistindo o Carrossel. Não veio nenhum pensamento na cabeça. E essa técnica eu já usava e é muito boa. Muito bem. Mais alguém percebeu se deu uma interrompida no pensamento? E essa interrompida no pensamento parece que é um lugarzinho só nosso, né? É aí que eu acalmo esse universo de captação, né? Do campo mórfico aí, de muito pensamento. Gostei, amiga querida, maravilhoso. Fez sentido no corpo esse... Deu uma Bem, silenciada? E bem nós melhor. ficamos só 60 segundos. Então, isso é uma posição ocular. Não fez assim que dói. Quem usou da imaginação para ficar vendo a nuca, tudo bem, tá? Eu imaginar a minha nuca, mas o mais legal é que eu busque ver a nuca, porque o olho vai ficar viradinho para baixo, para trás, e aí nesse momento eu não consigo pensar. Imaginar já foi mais tranquilo, imagine se forçar o olho, né, para chegar. Exato, então podemos, como Não, não tô surtir falando com um ninguém, tô escutando uma efeito, mulher falar. então fale. Ah, não, Maga, perdão, não sabia que ela tinha desativado o meu microfone, é a Dani. Perdão, minha filha desativou meu microfone, eu tô explicando pra ela que eu tava te escutando, perdão, viu? Tranquilo. Mais alguém quer falar? Claro. Tá me ouvindo? Estou. Oi, Su. Oi. Então, eu acho que confuso, porque eu fiquei preocupada em olhar a, a A nuca, nuca? né?
E aí eu me perdi um pouco vinha os pensamentos de preocupação, porque quando eu faço esse exercício de respirar consciente, eu não penso. Vem os pensamentos quando a respiração é normal, né? Quando eu faço uma meditação que eu uso a respiração, aquela meditação guiada e que fala que você também pode ir contando, né? Que você vai e volta. E aí, quando eu fico prestando atenção na respiração, eu não penso em nada. E Então, aí, dessa você vez, eu não pensei. precisa, Sueli, usar desse artifício que eu estou passando agora, porque você consegue, mas muitas pessoas não conseguem focar na respiração pela interferência do pensamento. Então, isso é uma dica para esses, né? Mas quem consegue limpar a mente dos pensamentos com foco na respiração, não precisa acrescentar nada na experiência. Que dá. Aí, ó, outra pessoa escreveu que não conseguiu, só com foco na respiração mesmo. Tudo bem, como eu falei para vocês, o método é meu para conseguir acessar certos espaços dentro de mim. E aí, se as dicas que eu usei para a minha pessoa fizer bem a quem estiver aqui recebendo minha partilha, tente, aplique, use e abuse. Bruno, eu já posso começar no F agora para valer ou tem que aguardar mais alguma coisa? Nós temos 20 horas e 36 minutos. Eu acabei de dar o último alô no pessoal no grupo, para o pessoal vir chegando devagarzinho. E vamos nessa. Ok, então. Hoje é o nosso passo para a força. É força física, força emocional, psicológica, força mental, força búdica, força átmica, tá? Que são vários aspectos que compõem a nossa corporeidade aqui. Os termos que eu uso, depois eu dou as referências de que outras pessoas usam, tá? Então, vou começar pelo físico, a parte mais sólida nossa. E que pode parecer mais fácil, mas exige uma predisposição para o autocuidado, né? Então, para que eu tenha força física, aquelas coisas bem básicas. Se eu quiser sobreviver, alimentação, hidratação, movimento físico, entre colchetes aí, exercícios, né? E um bom sono. Assim eu sobrevivo. Agora, se eu quiser viver com qualidade nessa minha vida, eu tenho que estar atenta a que tipo de alimentação é ideal para o meu metabolismo, para o meu organismo, quais alimentos que são danosos, que enfraquecem o meu corpo, né? Para que eu os evite ou para que realmente eu extingua dos meus hábitos alimentares, né? Nós sabemos aí que muitas coisas são bem prejudiciais, né? Como refrigerante, açúcares e etc. Se eu não consigo tirar completamente essas coisas da minha vida, eu posso buscar reduzi-las assim ao mínimo possível. E o nosso corpo ele está saudável e forte quando a gente olha para ele enquanto sistema orgânico. Então, buscar saber o que é ideal para que eu tenha uma boa saúde no meu sistema respiratório. O que é ideal para que eu tenha uma boa saúde no meu sistema digestivo. E aqui é muito importante
eu perceber que o sistema digestivo começa pela boca, aonde eu começo a triturar os alimentos para que eles possam descer, passar pelo esôfago, traqueia e chegar até o meu estômago o mais triturado possível. Então, a saúde do meu sistema digestivo, ele começa pela saúde bucal. Então, assim, um auto-amor, um autocuidado, é estar olhando para os meus dentes, né? Cuidar muito bem da minha boca. E aí, alguém quer falar? Espera um pouquinho que eu tô no... Eu acho que o microfone é aberto. Eu posso fechar aqui. E eu não vejo as pessoas, Bruno. Agora eu Passa vejo. para o lado. Passei, agora eu estou vendo as pessoas. Então, olhar para o meu sistema digestivo, o meu sistema excretor, né? Todos os sistemas, o tegumentar, que é o nosso maior órgão, que é a pele, enfim, começo a ter força física, disposição, ânimo. Se eu vou buscar conhecer o meu corpo físico, aqui não é para o autoconhecimento, então vão aí nas buscas, hoje em dia está muito fácil, não tem que recorrer à biblioteca, tem tudo na internet, então buscar meu sistema cardíaco, todos os sistemas que compõem o meu corpo, para que eu tenha força física, tá? Agora, aonde entra a terapia do Foda é como eu tenho força psicológica, força emocional para lidar com a minha experiência de estar num corpo humano manifesto aqui nesse planeta, tá? Então vamos lá. Minha força emocional vem de reconhecer certas coisas. Eu só estou podendo experimentar um corpo emocional porque eu devo ao meu corpo físico, à vida, quem teceu esse corpo, a oportunidade de experimentar emoções e sentimentos. Então, se eu não reconheço que foi o meu pai biológico e a minha mãe biológica que teceu o meu corpo para que eu pudesse experimentar emoções e sentimentos com a minha consciência, se eu tenho problemas de aceitação, se eu digo, aquele pai que eu tenho não é um pai, não merece ser chamado de pai. Aquela minha mãe lá foi negligente, não me deu afeto, não estava presente. Se eu tenho essas resistências internas a me curvar diante de um fato biológico, que eu só tenho a vida porque meu pai fecundou minha mãe e minha mãe me gerou, eu já começo a ter emaranhamento emocional. Eu já começo a machucar o meu corpo emocional sem nem perceber, tá? Então, o que me dá força emocional é reconhecer as minhas origens humanas. Não estou aqui colocando nenhum juízo de valor, é um fato biológico, tá? E as emoções, elas se manifestam por uma comunicação neural, que é uma comunicação química e elétrica. Uma emoção, ela se apresenta em mim diante de um fato. Eu posso ficar emocionada com um evento que está acontecendo aqui diante de mim, um irmão tratando tão bem ao outro irmão, né? Cuidando ali do outro irmão com responsabilidade afetiva, aquilo me comover, me trazer uma alegria
momentânea por aquilo que eu estou experienciando agora, e essas alegrias momentâneas são as nossas emoções. Do mesmo jeito que ela pode ser uma emoção legal, positiva, de alegria, de risada, de gargalhada, ela pode ser uma emoção de um susto, de um medo, aconteceu um fator externo, ufa, aquela emoção assim do medo, aquele frio, aquele negócio veio, aí quando eu tomei posse do ambiente e tal, eu me acalmei, as emoções são estimuladas por fatores externos e são ligeiras. Agora, o sentimento não. O sentimento ele é mais duradouro. E eu posso passar por uma experiência, vir uma emoção, e essa emoção ser tão impactante que ela gere um sentimento dentro de mim. E aí eu posso ficar nutrindo esse sentimento que essa experiência teve, relembrando ele toda hora com juízo de valor, julgando aquela experiência boa, experiência ruim, porque fulano falou aquilo e não viu que eu fiz aquilo lá. Aí eu fico remoendo essa situação externa que me gerou a primeira emoçãozinha, depois me gerou um sentimento, e esse sentimento vai tomando posse da minha pessoa e vai gerando uma conversa química e elétrica dentro do meu campo mental de informação. O neurônio, ele passa a informação por uma célula. E ele passa essa informação, o vocabulário neural, ele é químico ou também elétrico, pois nós temos um sistema nervoso central neural e temos um sistema entérico neural. O nosso intestino tem muitos neurônios. Há pesquisas que dizem que tem mais neurônios do que o nosso cérebro. Tá? Então, a saúde do intestino é fundamental para essa nossa comunicação química, neural, de como o nosso corpo está respondendo às experiências da vida. O carro-chefe aí dos neurônios da felicidade, é um quartetinho, tem mais de 40 aí neurônios catalogados por nome, bonitinho. Dopamina, serotonina, noradrenalina e oxitocina. É o quarteto dos neurônios da felicidade, que me proporcionam me perceber feliz. Só que essa comunicação neural, às vezes ela está em desequilíbrio. Ou eu estou jorrando mais dopamina no meu sangue, e essa química no meu sangue, a resposta pode ser um estado de euforia, aí eu gastei toda aquela euforia que veio, logo depois da euforia eu estou depressiva, porque eu gastei toda aquela carga neural naquela experiência. Então, quando há uma descompensação química dentro do meu organismo, a minha saúde emocional e mental fica nessa gangorra de emoções. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Estou falando uma linguagem que compreenda? Estou sendo suave? Tá? Então, tranquilo. Se alguém aí levantar a mão aí que eu esteja vendo aqui, ou o Bruno, me avisem, tá? Então, como que eu ganho força emocional? Juntando aqui emoção com sentimento. Como que o meu corpo emocional se fortalece? Ele se fortalece pela minha capacidade de resiliência. A resiliência é um termo que vem da física, tá? Porque na física, resiliência é eu pegar um corpo, esticá-lo, tensioná-lo ao máximo. E quando eu solto esse corpo, ele volta à forma normal.
Aí, levando para o campo da terapia, do campo emocional e sentimental, ser resiliente significa passar por um desafio, por uma experiência que me exige, assim, muita atenção, estresse. E aí eu passo por tudo isso daqui, resiliente, é assim, paciente. É na aceitação da minha impotência diante daquela situação. Aí, quando o desafio termina, pois todos terminam, né? Tem muito desafio para a gente conhecer, não fica um ali batendo na nossa bota toda hora, a gente consegue superar o desafio. Aí, quando a gente supera aquele desafio, a gente aparentemente volta ao nosso normal, só que aquela situação, ela modificou a gente. É como pegar um elástico de cabelo, esticar ele lá no limite dele, eu solto ele, aparentemente ele voltou ao normal. Só que esse elástico ele sofreu uma pequena transformação. E quando eu aprendo a lição desses desafios, eu volto a exercer as minhas funções nos locais em que eu me coloco para exercer as minhas funções, normal, mas um pouco modificada com aquele aprendizado que me levou ao extremo aí das tensões. Então, para eu ter força emocional, mental, psicológica, a resiliência, a minha capacidade de lidar com altos níveis de estresse, confusão, raiva, desejo de vingança, tudo que a experiência me proporcionar levar eu até um limite. Então, para mim, eu me tornar resiliente, a hora que vem o próximo desafio, eu posso ser paciente comigo, né? Lembrar da outra vez que eu já passei por um campo de desafio e que eu consegui aprender algumas coisas sobre mim e consegui me adaptar de novo às funções que eu me dispus a exercer, né, na minha caminhada. Então, passo 1 para eu ter força emocional. Nutrir a resiliência. Nutrir a resiliência significa usar de paciência, usar de aceitação da minha impotência diante de tudo aquilo que está ali, até que eu volte ao meu normal para que eu possa fazer uma escolha diante do que se apresenta. Agora eu vou falar para vocês o que mais me enfraquece emocional e psicologicamente é eu me ver como vítima desses desafios, dessas situações que se apresentam. Quando emocionalmente, sentimentalmente, psicologicamente, eu me sinto vitimizada, injustiçada, minha força emocional, mental e psicológica, eu perco a força, tá? Quando eu me sinto vitimizada. Como eu faço para não me sentir vitimizada diante das situações? Eu assumo a minha responsabilidade naquele contexto que eu me coloquei. Ah, você está falando isso porque você não é casada com um cara abusivo que acabou com o meu psicológico. Passei, sim. Eu fui casada há 12 anos com um grande agressor verbal, físico, psicológico. Foi o meu grande mestre, porque ele mostrou o monstro que a minha vítima é. A vingativa, a agressiva, tudo na surdina, porque a vítima ela é falsa. Ela sente tudo ali, ela remói tudo ali, mas ela é a coitada da situação. Então, quando eu estou dentro, emocionalmente,
vitimizada dentro de uma situação, me sentindo a vítima das circunstâncias, eu não tenho força emocional e psicológica nenhuma para perceber que eu tenho força para sair daquela situação que eu me coloquei. E não importa porque eu me coloquei, eu me apaixonei, era piroca universal, não tinha como, a química era incrível, eu não enxerguei outras coisas e parecia ser tão bom. Eu posso inventar a história que eu quiser inventar para mim, que a vítima ela é boa de histórias, né? Mas o fato é que eu me coloquei ali diante daquela pessoa e permaneci ali. Me machucou uma vez, machucou duas, machucou três, machucou quatro. Quando eu vi, eu já estava dormindo com o cacto e a culpa ainda era do cacto, não era minha. Né? O cacto é um cacto. Quem foi abraçar o cacto fui eu. E se eu posso até criar a ilusão de que ele pode ser, como que se fala hoje em dia, eu sou homem trans, eu sou mulher trans, eu posso até dizer, é um cacto trans, é só cortar ali os espinhinhos, limpar a pele, pá, tal, que vai dar para eu ficar com o cacto, porque eu amo o cacto, tá ligado? Então, a vítima, ela pode aprender a amar sem querer tomar para si, né? Aquele cacto. Aquele cacto é um cacto, ele existe, ele pertence, ele faz parte, ele é útil, ele é necessário, só que ele me machuca. Então, eu escolho, quero permanecer me machucando, ou quero deixar o cacto livre para exercer a função dele, com outra discípula, né? Porque a gente vai passando por esses mestres, né? Então, o cacto tem mais outros aí também para transmitir, né? Até que a gente se veja. Oi, Lolota. Até que a gente se veja nesse lugar que a gente se colocou de vítima. Para eu sair desse lugar, a porta que eu encontrei foi a autorresponsabilidade. Eu sou responsável por ter me casado. Eu quis, eu fiz. Eu preferi não ver, né? Aquele murro lá na parede, claro, o cara tá cheio de problema no trabalho, tal, ele chega em casa, eu venho falar do gato, do cachorro, de não sei o quê, e aí eu sou louca, porque eu não tô vendo como é que tá a vida, e ele deu um murro na parede, coitado, né? Tão nervoso, eu ainda fui falar do gato. Né? Onde que pessoa má que eu sou, né? Tadinho. E eu não vi o tamanho do murro que aquela porra da parede tomou. Eu justifiquei, aquela parede ali sou eu, né? Porque era para ser minha cara. Na primeira vez não foi. Só que eu dei um espaço. E um espaço gigante. E o espaço não é só para um murro na parede, ou chutar um móvel, ou quebrar um copo. Eu dei o espaço para aquele grito. Quando a gente está ali discutindo não sei o quê e alguém berra, o que me impede de falar, calma, eu não sou surda, abaixa o tom de voz aí, vamos ver o que está acontecendo no nosso volume. Eu permiti, né, que gritassem comigo e me calei. Eu gosto que berrem comigo? Eu gosto de berrar, mas não gosto que berrem comigo. Então, a vítima, ela tira totalmente a minha força emocional e me faz me cegar para o potencial que eu sou de colocar limites saudáveis nas minhas relações. Porque quem me viola não é o outro apresenta um comportamento que me violou, mas eu finjo que não vi e ainda desculpo o outro. E aqui entra o parceiro da vítima, que é a carência. Tá? Toda vítima é casada com o carente. A vítima que me habita casou com o carente. Porque para ouvir um elogio,
para ter uma migalha de aprovação em algum momento, seja numa comida que eu fiz, num artesanato que eu manifestei, ou numa prova lá que eu concluí e tirei um certificado, aí vem opa, da hora, hein? Você foi da hora. Comida gostosa, só você sabe fazer isso. Em pessoas carentes, elas estão em busca de elogios, de aprovação, de aceitação, e elas precisam se sentir necessárias. Quantas vítimas carentes não falam, quero ver quando eu morrer como é que vai ficar isso daqui? A vítima carente tem sempre essa frase, quando ninguém está reconhecendo o quanto ela faz por todo mundo. Outra frase muito usada pela vítima casada com a carência é: você é um ingrato, você é uma ingrata. Porque a vítima é uma filha da puta, ela não está fazendo aquilo de verdade no coração. Ela está fazendo aquilo para ter um ganho secundário, para preencher a carência dela. Ela não está fazendo porque ela faz aquilo com alegria no maior barato. Ela está fazendo na expectativa de receber um reforço, de um elogio, seja o que for, e ela dá muito, muito, muito. Por isso que fica tão fraco o corpo emocional. Toda vítima dá muito. E depois ela vira uma louca tirana, que ela quer fazer a todo custo todo mundo reconhecer o que ela fez. Aí ela é internada, porque ela é bipolar, porque ela é um anjo de amor que ajuda todo mundo, serve água e cafezinho para o gari da rua, ajuda o vizinho, alguém precisa atravessar uma rua, ninguém pediu e ela está lá, distribuindo, porque a vítima, ela não tem ética. Ela vê uma pessoa numa situação lá desafiadora, ela já vai, olha, eu posso te ajudar, se eu fosse você eu fazia assim, deixa comigo que eu resolvo. Ah, aquele filho da puta te deu o golpe, eu vou lá, porque eu vou falar com o Joaquim, a gente vai chamar ele na frente. E a pessoa só me contou. E você, como é que você está enfrentando uma saída dessa, assim? Eu... Aham. Querida, onde está doendo? Se tiver alguém com o microfone aberto, fecha, por favor. Ainda dói um pouco, viu? Tá melhor, tá mais claro. Não tem ninguém com o microfone. Achei. Podemos retomar. Uma confusão aí, posso falar agora? Sim. Tá. Até aqui tudo ok? Alguém quer fazer uma pergunta sobre esse casal, a vítima e a carência? Alguém discorda? Alguém... Gostei muito, principalmente quando você falou da parte bipolar. Mas não é? Você pode buscar o histórico lá dos pacientes que passam e ver o comportamento dessas pessoas. Elas são extremamente... Então, eu vou, assim, parar nesse diagnóstico enquanto eu estou ali naquele papel da grande vítima com as minhas carências. E eu fico nesse... Eu não me enxergo assim. Não me vejo assim. E eu só posso mudar uma coisa de lugar se eu enxergar aquela coisa, tá? Porque, como eu disse na introdução para vocês, não vamos transmutar a vítima, não vamos matar ela, não vamos nos livrar dela, porque ela nos ensinou muitas coisas, ela tem um lugar dentro de nós. Então, com respeito, eu vou dar um lugar no meu coração a essa vítima e a todas as experiências que ela viveu.
Agora, eu vou dizer que ela pode tirar férias, porque eu vou brincar de auto me responsabilizar, né? E aí, tá tudo bem. E aí, quem está lá naquele diagnóstico da bipolaridade, ganhando força emocional e mental, vai começar um desmame lá dos medicamentos, né? Aí vai ficar com o mínimozinho lá do medicamento e vai vendo como lida. Aí, com o acompanhamento psiquiátrico, vai vendo, se eu cheguei no mínimo, eu sobrevivo 5 dias sem surtar, vou fazer essa experiência num lugar controlado e seguro, apoiada por pessoas que sabem que eu estou vendo se o meu desmame, que já corre aí há 2 anos e meio, 3 anos, que é o que eu acompanho dos desmames no CAPES, tá? Não tem desmame de 6 meses sem dar um tilt químico de novo. Há situações, né? Dependendo do medicamento aí, mas é muito raro. Estou falando no caso do bipolar, tá? Eu fiquei 2 anos sem medicação, sem surto. Esse ano eu fui ter um surto, entrei de novo na medicação, mas eu tô tomando medicação mínima, mínima, mínima. E tem dia que eu até esqueço de tomar, e com a medicação e sem a medicação eu me sinto a mesma. Sim, sim. Mexe, né? Mexe com a nossa transmissão neural. Mas olha que bacana, né? Você ficou 2 anos. Aí, ai, por que eu voltei a ter o surto, então? Quimicamente, a explicação científica, né? Não sei como estava a sua alimentação, não sei como estava seu sono, não sei como estavam os exercícios físicos, a sua hidratação, né? Que tudo isso aí envolve o desequilíbrio químico, tá? Mas você passou por um novo desafio depois desses 2 anos que você ficou de boa. Só que aí você não praticou a resiliência. Você não tomou a pílula do silêncio e da respirada e da observação. Eu estou de novo naquele cenário caótico. E aí eu já tenho ferramentas para me portar dentro desse cenário caótico um pouco mais paciente, um pouco mais calma, para ter uma perfeita noção das medidas que eu devo tomar. E enquanto você estava tendo seu surto louca lá, eu ia passando para você os passos. Calma, vai ao médico, faz o exame. Só que você se desequilibrou de tal forma que você nem acreditou no resultado do exame. Mas eu estava tão ansiosa que eu fiquei 3 noites assim, sem dormir, sem comer, sem beber água, foram 3 dias que o meu corpo ele entrou em colapso. E esse Aí, colapso como que me diz na levou. linguagem, deu tela azul. Deu tela azul, deu tilt neural. E Bruno aí que me se salvou manifesta. pelo telefone. Então, quem tem diagnósticos assim mais, não vou falar pesado, né? Mas de gangorra de humor, de comportamento, tudo, tem que estar muito nesse autocuidado do corpo físico e muito atento ao que está se pronunciando dentro de mim no início do desafio. Porque é aí que vem o surto, se eu me perco na largada, né? Na medida em que eu vou sendo mais honesta comigo, me vendo como eu estou me comportando, como eu estou falando, como eu estou agindo com os outros, eu percebo que aquilo que está vindo em mim, eu estou saindo da casinha. Vou dar um exemplo, o quadro maníaco. Geralmente, quem está indo aí para um surto entra num quarto, numa portinha da mania. Tem gente que sai limpando a casa que nem uma louca, né? E limpa, 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 e arruma, e arruma, e arruma, e arruma, bem fora do que costuma no dia a dia fazer. Aí isso daí já é um indício. Porra, entrei naquela de novo. Estou limpando tudo, estou arrumando tudo, não estou sabendo lidar com a minha emoção. O que eu faço agora? Agora eu sento, agora eu respiro,
Eu tomo a pílula do silêncio, porque nessa portinha aí do meu quadro maníaco, eu já vou perdendo o filtro. Eu vou perdendo o filtro do que eu devo falar, no local que eu estou, aonde eu estou. E na medida em que eu vou perdendo o filtro, eu só repito a experiência anterior. Eu vou lá naquele ponto de tensão, aí toma remédio, sou internada, não sei o quê, puf. Volto ali a me adaptar, exercer as funções, né? Agora, um grande salto para quem já consegue lidar com os desafios na resiliência. Puta, já tiro de letra o desafio. Já estou comendo demônio com farofa no café da manhã. Sou dona do inferno, estou poderosa aí nos desafios, na maior resiliência do universo. E agora? Agora eu posso expandir. Tá? Então, eu vou expandir o meu autoconhecimento sobre mim, porque eu já estou top no desafio. Eu tenho paciência, eu tenho aceitação da minha impotência diante daquela situação que envolve terceiras pessoas. Sou totalmente impotente, eu aceito isso, tá? Isso me dá força. E a resiliência, olha que louco, um sinônimo na nossa língua portuguesa de resiliência é invulnerabilidade. Olha que loucura! A gente fala tanto, né? Ah, eu posso estar vulnerável, né? Vou me abrir para o outro. Intimidade é mostrar as minhas vulnerabilidades. Ok, não discordo. Eu posso ser vulnerável, mas se eu fico nutrindo muito, eu sou vulnerável, estou vulnerável, eu perco esse fio da potência da minha invulnerabilidade diante do tamanho da força da minha resiliência. Pode voar aqui no meu pescoço, eu vou ficar calmo. Você está aqui quase quebrando minha traqueia e eu vou ficar calma. E eu falo isso com propriedade, porque já voaram no meu pescoço mais de 3 vezes, de eu desmaiar e quase vir a óbito. E manter a calma. Chegou minha hora. Não levantar um dedo, um braço, não tentar resistir. E o ser estar completamente fora da casinha, num pico absurdo de surto de violência, com o diagnóstico aí da esquizofrenia, e vir tirar a minha vida e eu estar em paz. Então, o que eu partilho com vocês, não sei se vocês ouviram minha amiga aí que me conhece há 41 anos, que eu passo para vocês o que é possível dentro do que eu já experienciei. E eu não estou falando, faz assim, se comporta dessa forma, respira nessa hora, se eu já não passei por isso e eu sei que é possível. Então, vamos nutrir a paciência. Nós somos extremamente impacientes. Conosco, né? A gente quer resultado logo. A gente faz aquele curso, a gente já quer sair ali, PhD na experiência daquele curso que a gente fez e quer ver o resultado no outro dia. Nós somos impacientes demais. E na impaciência, eu não tenho como nutrir resiliência. Um impaciente é muito difícil ser resiliente. Tá? Então, a minha força emocional, a minha força psicológica, ela vem dessa minha capacidade de agir calmamente
diante da experiência mais trash que estiver rolando comigo. Então, eu vou passar um exercício para que a gente quebre comportamentos mecânicos, automáticos, habituais, para a gente entrar num lugar de autoobservação. Para, a partir da autoobservação, começar a nutrir a autorresponsabilidade, tá? Então, eu preciso quebrar hábitos, eu preciso quebrar as minhas experiências mecânicas. Como que eu faço isso? Olha, o que funcionou muito para mim, e também funcionou em questão de desapego, tá? É assim, então, se eu acordo de manhã e saio sempre por esse lado da cama, é habitual, eu nem percebo, eu já estou fora da cama, já estou lá no banheiro, então eu vou parar, quando eu acordar, eu não vou sair mais pelo mesmo lado que eu saio da cama. Eu vou engatinhar até o outro lado da cama, eu falo isso porque minha cama é muito grande, eu tenho que sair encaminhando, engatinhando para chegar do outro lado, tá? Mas engatinho, eu não saio por aquele lado. Eu estou passando uma informação neural que, os meus neurônios, eles estão ali, dormindo de boa, no habitual, e essa louca engatinhando para o lado direito. Eu já vou ter logo cedo um POAN neural, que aquilo não é habitual o meu corpo fazer. Aí, o segundo passo aí, que eu saio da minha cama, o que eu vou fazer primeiro? Eu faço xixi primeiro, eu escovo o dente primeiro, eu lavo o rosto. Tem que ver o que... Ir lá se observar e ver o que meu corpo faz. Aí ele vai lá e escova o dente. Então, ele escova o dente com a mão direita, então eu vou escovar o dente com a mão esquerda. Nessa altura, minha transmissão neural já está mais em choque ainda, porque ela está se preparando para criar uma nova rede neural, porque a gente é fantástico. Cabe muitos bytes aqui de informação, bits de informação. Então, eu vou lá, se eu escovo meus dentes com a mão direita, eu vou escovar com a mão esquerda, e o oposto para quem for canhoto. Se eu penteio o cabelo com essa mão, eu vou pentear com essa mão. Eu vou fazer diferente do que eu faço todo dia. Aí eu sempre sento naquela cadeira, naquele lugar da mesa. Não vou sentar mais naquela cadeira, naquele lugar da mesa. Eu vou sentar em outro lugar. A gente não vai criando aquela cadeira da mãe. Ai, não senta ali porque é o pai que gosta daquele negócio. E a gente não tem uma xicrinha de café preferida, ou aquele tipinho de prato lá, eu gosto de comer mais no prato fundo, num pratinho assim, e não está sempre mecanicamente, habitualmente, sentando no mesmo lugar, tomando banho do mesmo jeito. Se eu começo a tomar banho lá, eu me molho toda. Eu começo pelo shampoo lá na minha cabeça, eu vou começar esfregando meus pés. O meu corpo, ele vai entrar num outro estado de percepção daquele dia. Então, para que eu possa me observar e realmente ver como eu me comporto, porque no mecânico eu não me vejo. E não mesmo. Vocês já se depararam numa situação que vocês estão numa discussão, e discussão é sempre a mesma coisa. Um acusa, o outro replica, se justifica, discussão é isso. Diálogo é outra história. Até as discussões são mecânicas, comportamentos mecânicos, vícios neurais, vícios químicos neurais, tá? E vocês já se pegaram numa situação dessa, aí a pessoa fala assim para a gente, você está gritando. Aí você, aos berros, fala, eu não estou gritando. Eu não estou me vendo. Eu não estou me ouvindo. Eu não estou me percebendo. E eu estou lá, tão machucada por dentro e tão mecânica
nessas dinâmicas mecânicas e habituais, que eu viciei a química. O meu corpo pede mais do que eu dou para ele. Seja nicotina, seja álcool, seja cocaína, seja crack, ou seja dor emocional. Eu gero dependência química. Vocês já ouviram assim também? Ai, fulano só fica feliz quando eu tô fodida. Quando eu tô cheia de problema, não sei o que, parece que minha mãe tá contente, meu pai tá feliz, meu irmão tá da hora. Agora, quando eu tô feliz, quando eu tô contente, tá todo mundo irritado e brigando. Vocês já ouviram esses cenários também? Minha mãe só fica feliz quando eu tô ferrada, ou eu só me sinto, agora me vinguei, agora ela se fudeu lá, mas faço aqui cara de santa. Isso é vício químico, gente. É resposta, é causa e resposta química. E para eu quebrar esse ciclo, eu preciso quebrar hábitos, preciso quebrar a rotina, tá? Eu não tenho rotina, eu nunca sei o que eu vou fazer primeiro. Eu acordo e a primeira coisa que eu faço é me alimentar de uma bela de uma respirada. Aí eu vou ver o que acontece comigo. Tá? Então, vamos quebrar esses hábitos e rotina, desapegar daquela poltrona, desapegar daquele lado da cama, desapegar da xicrinha predileta, toma o seu café num copo, ou se toma no copo, toma numa caneca, muda para o corpo começar a perceber que eu estou querendo formar uma nova rede neural comportamental com novas respostas químicas que eu vou expandir a partir daí novas oportunidades para começar a me enxergar e aceitar a minha responsabilidade nas histórias em que eu me enfio, nas situações em que eu me coloco. E uma pessoa responsável, ela é muito boa em encontrar soluções. Uma pessoa que fica aí no joguinho da culpa e da injustiça, por mais soluções que eu dê a essa pessoa, ela me apresenta um obstáculo. A cada solução vem um obstáculo. A cada solução, olha, você pode buscar isso. Eu já tentei, eu já falei. E a pessoa não está nem se vendo. Tá? Então, minha força para eu bloquear esses meus comportamentos de discussão irrelacionais é quebrar hábitos. Um outro exercício fabuloso que faz assim as sinapses começarem outros caminhos se expandindo é andar de costas. Tá? Tô na minha casa, eu não ando para lá e para cá dentro da minha casa, vou na cozinha, vou no banheiro, volto para o quarto. Então agora eu vou andar de costas. Vocês vão ver que a sensação visual, uau, é outra coisa. Aí eu vou perceber um monte de estados de insegurança. E olha que loucura, eu conheço minha casa, né? Todo mundo conhece onde fica a cadeira, onde fica a mesa, onde fica tudo. Só que por andar de costas, eu vou me sentir inseguro. Eu observo se olho para baixo para ver se eu não vou pisar em nada. Eu sei que não tem nada ali naquele chão. Tanto que quando eu venho de frente, eu passo ventando para onde eu quero ir. Eu nem olho para o chão. Então, andar de costas auxilia essa questão do meu corpo tá entendendo que, oba, essa louca aí vai dar uma oportunidade de uma nova sinapse, uma nova experiência, vai vir uma droguinha diferente química aqui, né? Dessas daí já cansei do barato, experienciar outro bagulho aqui dentro de mim, né? O corpo, ele é autointeligente. Então, se eu puder proporcionar para ele isso, vocês vão ver como eu vou quebrar um ciclo horroroso de dor química aí que eu estou viciada. E olha o que acontece nesse processo.
Gente, eu não sei que número de vez aqui é uma classe do foda-se. Sabe quantos formados tem em tudo? Há apenas um. Isso já faz mais de 15 anos. Pois as pessoas se abandonam no processo. Eu estou com pressa. Eu comecei a pentear meu cabelo lá com a mão esquerda, ficou uma bosta, ficou confuso me entender também na frente do espelho. Eu estava atrasada para o meu compromisso. E amanhã eu pentei o cabelo com a mão esquerda. O meu neurôniozinho, que já está viciado nas coisinhas dele, fala: ufa, ela não vai me tirar do lugar. Tá? E vou andar de costas. Muita gente desiste, e eu peço que faça isso por uma semana, que é até o nosso próximo encontro. Quem vai fazer o caminho do foda-se, que é um campo de pesquisa de mais de 30 anos, o tempo é de 6 meses. Mas a gente está no intensivão aqui, então eu estou pedindo uma lição de casa, tá? De quebrar esse mecanicismo nosso, tá? Engraçado, Maga, que a minha avó falava que andar de costa, a gente anda para trás na vida, que não era para andar de costa. Desde pequena ela ensinava que não era para andar de costa. Muito bem, a sua avó é uma mulher sábia. Mas eu tenho uma informação assim para dar um upgrade na memória da sua vozinha, com todo respeito e carinho, porque eu tenho patente de vó. Se eu não tivesse patente de vó, jamais eu teria essa fala que eu estou tendo com você aqui agora, tá? Então, de avó para avó. O planeta Terra, ele está girando numa rotação absurda. Depois vocês buscam aí no Google a velocidade da rotação da Terra. Ela está girando a 1 milhão e não sei quanto de quilômetros por hora. Eu estou na Terra. Se eu estou na Terra, eu estou girando com essa porra, né? E eu tenho a sensação de que eu estou parada aqui falando com vocês. Viagem pouco é bobagem, eu não fumei nada, tá? Mas eu acredito que eu estou parada aqui falando com vocês e eu sei que eu não estou. Eu não sei se isso aqui está acontecendo num futuro, num passado, ou numa realidade paralela nesse turbilhão em que eu estou. Eu não me vejo separada disso. Eu estou ligada que está acontecendo muita coisa aqui. E eu estou girando em torno de um eixo com a Terra, ok? Numa velocidade absurda. Fala para mim para onde eu ando, para trás ou para frente nessa loucura que eu estou. Não tem como. Aí entra uma crença, né? Uma superstição, né? Igual deixar o chinelo virado de cabeça para baixo. Né? Aí tem outra crença assim, em tal data a gente não deve comer galinha, não deve comer bicho que cisca. Porque bicho que cisca anda para trás, né? Mas ele ciscando para trás, ele enche a barriga dele de minhoca. Imagina se ele andasse para frente e se sentisse alguma coisa igual a gente. Que anda para frente está achando. Né? Muita honra aí da galinha. Então, vocês vão vendo quantas crenças supersticiosas e informações foram sendo inseridas nas nossas sinapses neurais. E assim, o neurônio, ele passa uma informação para a célula, né? Então, eu digo assim para mim: eu estou tão desanimada. Puta merda. Gente, eu já acordei cansada. O meu neurônio, quimicamente, fala para minha célula: tá cansada aí, irmão, tá desanimada. Aí vai formando a sinapse de informação de que eu tô cansada, de que eu tô desanimada, e o meu servo fiel, que é o meu corpo, nossa, ele me obedece. E é química a conversa, é química e elétrica. Não tem um sim, um não ou um juízo de valor.
Se está certo, se está errado, eu me senti desanimada. Essa linguagem é outra. Por isso que eu falei da importância da PNL, tá? Então, isso aconteceu comigo, tá? E foi até o ano passado. Eu até partilhei com os meus grupos aí, que alguns dias eu fiquei nessa, ai, tô cansada, tô desanimada, porque eu não tenho vontade de nada. Aí eu me peguei, né? Respirei, tomei a pílula do silêncio interno, respirei fundo. Falei, ó, a conversa que você está tendo. Aí eu pego a minha mentirosa, tá vendo como a gente não pode matar ninguém dentro da gente? Eu pego a minha mentirosa e começo a vociferar em voz alta na minha casa. Ai, eu acordei tão animada hoje que eu nem sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou para uma escola de samba, acho que, sei lá, vou roçar tudo isso daqui. Só de eu vociferar, acontecem uns cliques dentro de mim. E aí eu persisto na mentira, porque a realidade, assim, do que eu estava sentindo, era de fato, o sentimento era de desânimo. Só que eu fiquei alimentando essa porra e já fazia 2, 3 dias, e acho que uma visita de 3 dias é o meu limite. Seja para tristeza, seja para raiva, seja para alegria, seja para o sentimento que quiser me visitar, eu creio que 3 dias é um bom espaço para eles ficarem dentro de mim. Se no 4º dia eu acordo alegre lá demais, faz 4 dias que eu estou alegre demais, eu respiro fundo, tomo a pílula do silêncio interno e falo, equilibra essa porra aí, sua louca. Tem nada bom demais, nem nada ruim demais. Respira, acalma o cu e traz essa alegria num lugar ideal aí dentro do seu coração. E assim eu faço com a tristeza, eu vou me observando, né? E aí, nesses dias do desânimo, que eu alimentei muito essa conversa interna química, eu comecei a falar em voz alta, né? A voz alta, ela emite ondas, sinais de intenção. E naquele mesmo dia em que eu fiquei lá mentindo, que eu estava alegre, que eu estava feliz, que eu estava disposta, ai, que bom que meu ânimo voltou, não sei o quê, eu consegui realizar um monte de tarefa que nos 2 dias anteriores eu simplesmente abandonei por causa da visita do desânimo. É químico mesmo. Por isso que a gente fala que está no inconsciente, porque eu não estou ciente dessa conversa. A gente fala com uma vozinha aqui dentro, mas essa voz com palavras, ela é codificada para a química, que é a comunicação neural, que é responsável pela minha coordenação motora, que é responsável pela minha memória, que é responsável por minhas escolhas. Está tudo acontecendo ali dentro e eu não tenho ciência disso. Então, o autoconhecimento exige um pouquinho de pesquisa, né? Eu estou interessada mesmo em saber quantas linguagens eu tenho que estar a par para que eu fale claramente com o meu corpo e que eu me coloque claramente a minha postura diante da vida. Então, estudar autoconhecimento não é cursinho de final de semana. É um puta de um trabalho, porque a gente é uma máquina muito complexa, tá? Ai, preciso beber água. Alguém tem uma pergunta até aqui? Maga, vou pegar a palavra, porque na sua fala hoje ela contou bastante do que eu vivenciei, né? Até enquanto diagnóstico. Aí só queria trazer, porque assim, o meu diagnóstico, por exemplo, foi minha família que me deu, não foi a médica que me deu. Como é que a gente lida com isso? Porque para eu descobrir que eu não era bipolar, que o que eu tinha eram depressões, e quando eu colocava a porra do remédio, no meu caso, é que eu subia um pouco, e não era o pouco, não era nem muito. Era muito para quem estava acostumado a me ver de cama. Como é que a gente lida com diagnósticos, do meu ponto de vista, o meu errado, porque foi dentro de casa. E aí, quando eu levo o diagnóstico para minha médica, porque eu que levei, ela me diz, ela compra, né, a ideia e me coloca na caixinha da bipolaridade. E aí eu passo a fazer um tratamento para bipolaridade. E sair disso foi muito difícil. Eu vivi um mês desafiador de tirada de... Graças a Deus, foi somente um mês com um médico maravilhoso, porque aí eu encontrei o meu médico. Né? Mas como é que a gente lida
com esses diagnósticos de hoje em dia, porque todo mundo está dentro de uma caixinha? Então, vamos respirar fundo, Liz, e assim, vamos para a autorresponsabilidade, porque hoje o tema é força, tá? Olha o que você disse. Eu que levei o meu diagnóstico para o psiquiatra, né? Então, eu sou responsável. Ah, mas eu falei isso para o psiquiatra porque na minha casa me disseram que eu era. Nossa, na minha casa já me disseram que eu era cada coisa, só que eu sei o que eu sou, tá? Então, o que eu faço agora, já que eu fui sentenciada? Eu percebo, assim como eu percebo a vítima, assim como eu percebo a carente, assim como eu percebo a abusadora, assim como eu percebo a manipuladora, eu percebo que isso é uma parte minha. O diagnóstico não sou eu não sou um diagnóstico. Esse diagnóstico é uma parte minha que agora eu vou aprender a integrar de uma forma equilibrada dentro de mim. Só que quando eu, no início desse diagnóstico que eu que levei, eu acho muito louco você chegar no médico e falar, eu sou bipolar, e o médico falar, tá bom, toma isso, isso e isso. Né? A gente tem que ter muito cuidado aí com o lugar que a gente vai, né? Porque se eu já sei o que eu tenho, para que eu vou no médico também, né? Então, um diagnóstico psiquiátrico responsável, ele tem todo um zelo de uma bateria de exame para ver como que está a minha questão hormonal, como que estão os meus déficits vitamínicos e proteicos, como eu estou fisicamente, para a partir desse check-up físico, ele tomando informações a partir de mim, olha, quando acontece esse fato, eu vou lá e quebro minha casa inteira, que isso é frangofilia na psiquiatria, né? Eu tô assim, aí ele vai desenhando, ele já me fez. Você sabe que se eu tiver uma infecção de urina séria, não tratada nos primeiros momentos, eu posso ir a um surto psicótico, perder a noção da realidade em que eu estou e ficar extremamente agressivo por uma infecção urinária. Aí, se eu chego louca, querendo matar todo mundo, surtadaça, a minha família me segura, me leva lá no UPA, e aí chega lá e fala, ó, ela está fazendo isso, 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 encaminha para psiquiatria. Aí eu chego lá na psiquiatria e todo mundo é que fala com psiquiatra, né, porque o psiquiatra me pergunta poucas coisas, porque eu estou em surto, e aí me internam lá e me dão umas coisas. Só que antes de me internar, a gente sempre passa por um exame básico de sangue e de urina. Aí, se detectarem ali a minha infecção de urina, e o psiquiatra forético, ele vai tratar aquela infecção de urina e não vai enquadrar essa pessoa numa bipolaridade, numa esquizofrenia ou numa outra catalogação, né, da CIDS psiquiátrica. Então, a gente tem que estar tomando muito cuidado com o tipo de profissional que a gente está procurando. Né, Liz? Aí a sua pergunta, Liz, é como é que eu faço com isso agora? Então, você foi diagnosticada primeiro como bipolar, fez o seu tratamento lá medicamentoso, não conseguiu acessar um local de equilíbrio dentro de você para que as relações externas, mesmo que eu estando em equilíbrio, e as pessoas que convivem comigo não estejam em equilíbrio, se eu estou bem, isso não vai me abalar, mas eu posso procurar caminhos nessa força equilibrada para caminhar desse local. Já sou adulta, já sou grande, tenho habilidades, tenho os dons, posso manifestar com isso o meu autossustento. Né? Não adianta eu querer ficar mantendo um equilíbrio
ali no meio de pessoas que não se veem, não se ouvem, logo não me veem, logo não me ouvem. Então, eu tenho que caminhar, ou eu vou ficar aí. E aí tá, eu nessa loucura toda, tá, não consigo caminhar, eu preciso de um apoio, de um desmame, né? Preciso estar com os pensamentos mais claros, né? Me fortalecer para poder voar. Só que quando você começa a caminhar, né, Liz? Sempre acontecem desafios idênticos, não é? Se sempre me acontece desafios idênticos, eu não estou bem treinada na porra da resiliência, lembra? Porque se eu saio de casa e me deparo de repetir aquela experiência, são outros personagens, mas a bosta é a mesma. Fiquei sem dinheiro de novo, apostei que essa parceria ia dar certo, fizemos a porra do projeto 4 meses. Não é, ali? Sempre a mesma história? Mudando os personagens? Cada vez menos, mas é. Então, é cada vez menos, porque a vida, se eu não faço conscientemente, a vida vai fazendo eu ficar resiliente. Mas eu posso ficar por escolha própria. Espera aí que eu vou bater no gato, que ele está roubando o meu apoio do celular. Sai! Ai, que gato louco. Então, agora, Liz, você disse que desmamou? Está 100 ou está no mínimo? Não, tô sem há 2 meses, tô só com canabidiol. Ótimo, ótimo. O canabidiol, ele é uma bênção, se aí cuidada, zelada e bem acompanhada, tá? Sim. Então, agora, Liz, é um novo caminhar, tá? Eu vou respirar fundo dentro de mim e vou olhar para essa mulher que passou por uma química danada aí, acreditando que era o ideal para ter o equilíbrio. Vou pegando todas essas experiências aí repetidas, de muita frustração, né? Que a gente se empenha bastante para conseguir caminhar na nossa autossustentabilidade. Eu vou abraçar essa moça, eu vou abraçar essa mulher. Ela faz parte de mim. Ela tem como, pelo que ela vivenciou, ter paciência com aquele que chega nesses momentos até ela, né? Então tem muito ganho nessas experiências doloridas. E vou dizer a ela: você não é culpada, mas somos responsáveis, sim, por não acreditar mais na gente. Eu sou responsável por acreditar que quem está me vendo de fora sabe mais de mim do que eu. Né? Então, eu vou dizer para essa mulher que está tudo bem ter sido assim. Abraça ela e fala para ela: descansa em mim. Descansa em mim. Todos esses diagnósticos fizeram parte das minhas experiências, mas eu não sou o meu diagnóstico. Ele é um pedaço da minha experiência. Ele é um pedaço do meu desafio na minha trajetória aqui. Eu não sou uma bipolar. Eu sou a vida acontecendo num planeta de percepção dual. A Terra, ela é bipolar. Ela é negativa, ela é positiva, enquanto eletromagnética, a eletricidade é positiva, o magnetismo é negativo. Ela é dia, conforme a luz do Sol incide, ela é noite, conforme a luz do Sol não incide. A Terra é bipolar. Vamos dar um diagnóstico para a Terra? E a gente está dando muito remédio para a Terra, né?
muita química para a Terra. São milhões de pessoas tomando química aí para esses diagnósticos, urinando na água do planeta, né? São bilhões de agrotóxicos jogados aí na Terra, e não existe de você comer de uma hortinha que não esteja com agrotóxico. Você pode pagar 50 pau lá no meu alface, que eu planto na minha casa, não uso nenhum pesticida, só que eu sou impotente para botar uma plaquinha no céu e falar nuvens com agrotóxico, não chovam na minha hortinha, vire à direita. Aí eu vou vender lá o meu produto, o meu é sem agrotóxico, a minha mentirosa deve ser uma ótima comerciante. Tá? Não existe o que não esteja quimicamente contaminado na Mãe Terra hoje. Tá? Essa porrada de míssil, de bomba do caralho aí que a humanidade está fazendo com ela até hoje, a gente gosta, né, disso daí. Você acredita que tudo isso, todo esse chumbo, todos os componentes que tem nessas armas, elas não estão espargidas no ar? Depois busquem aí no Google do que é composto o ar. Não é só oxigênio. Tem gases, tem nitrinos, tem neurino, tem muita coisa no ar. E eles, como a nossa rede neural, transportam por toda a atmosfera da Terra essa química e essa informação para o corpo da Terra. Igual os meus comportamentos geram uma química que gera essa informação das minhas sinapses para que eu tenha um comportamento. Fala, Bruno. Nossa Senhora, tô respirando fundo aqui, hein? Lembrando do primeiro exercício. Uau! Eu tenho algumas outras perguntas, Maga, aqui para a gente fazer. Deixa eu informar. Nós temos 21 horas e 45 minutos. Oficialmente, assim, a gente vai até as 22, mas a gente pode seguir. O grupo aqui é seu, a gente está junto. Tem alguma pergunta, galera? Vamos passar aqui para outras pessoas levantarem, eu acho. Acho que a Má... Um monte de gente levou a mão. Quem que abre o microfone? A Márcia tinha levantado a mão. A Tereza. É isso. Passa o bastão da fala. Não estou entendendo nada. Tinha mais perguntas para fazer, o Maga. Tinha um monte de gente que tinha levantado a mão, e aí eu tô passando a pergunta. E aí, galera? Entendi. Olha, eu nem vi que já transcorreu tudo isso de tempo. E eu nem cheguei no corpo búdico, eu nem cheguei na força do corpo áshmico. 40 anos de pesquisa em 1 hora de aula para uma letra F é muito difícil se passar em 1 hora. Então, a gente pode fazer assim. Eu quero seguir direitinho esses encontros, tá? Semana que vem não vou falar do F e fico devendo uma porrada de F para vocês. Se vocês se interessarem para saber mais dessa força, eu acho que a gente cuidando aí da força física e emocional, sentimental, a partir de agora, com essas pequenas percepções, alguma coisinha já vai dar uma auxiliada dentro da gente. A hora que a gente encerrar esses 8 encontros, se vocês quiserem se aprofundar no Foda-se, é uma formação mínima aí de 5 anos, tá? Que é muita coisa mesmo, tá bom? Então, Bruno, como transcorreu muito tempo, eu vou frisar o que a gente pode fazer. Peraí, rapidinho. Só um momento. O pessoal, a gente pode estender um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe que é assim mesmo, né? Muito conteúdo, muita força nisso, né, Maga? Tá eu não posso bom? estender Gratidão. mais um pouquinho,
porque amanhã eu vou voltar para minha montanha. Eu ainda não arrumei minhas malas, eu ainda não arrumei nada. Eu vou ser resgatada muito cedo amanhã, odeio acordar cedo, né? Serei resgatada bem cedo amanhã de manhã, então eu não posso ficar muito mais tempo, mas não vou deixar vocês na mão, tá? Qualquer pessoa aí pode escrever no grupo. E quanto à saúde do nosso intestino, que é o nosso cérebro entérico, que tem milhões de neurônios, o Bruno está com um programa muito legal, natural, para restauração da nossa saúde intestinal, com protocolos de desparasitação. E aí, se vocês também forem levar mais a sério essa semana o zelo com o corpo físico, em decorrência dessa conversa química, o meu inconsciente aqui, então procurem o dentista, vejam a energia, a saúde bucal, vamos proporcionar uma boa digestão e primordial esse intestino aí em decorrência de rede neural, tá ligado? Mas o rim não é menos importante, a bexiga, o útero, a próstata, os pulmões, nós somos um conjunto que merece autocuidado integral em todos os seus sistemas. Mas a gente pode começar com umas coisas mais carro-chefe dessa questão neural aí, tá? Que é a boca, saúde bucal e a saúde intestinal, ok? Então, essa semana vê aí. E se puder, e dar uma olhadinha aí, fazer um exame hemato aí, completaço, que pegue o nosso sistema endócrino, porque o nosso sistema endócrino influencia demais essa conversa interna, tá? Das nossas glândulas, tá bom? Faz um check-upzinho de autoamor, né? A gente é bom para acompanhar o amigo até ali no check-up, acompanhar o vizinho, acompanhar todo mundo, mas a gente pode se acompanhar nesse olhar, né? Principalmente déficits vitamínicos também causam problemas de desordem mental. Então, dá uma olhada aí na minha saúde bucal, cuidar, e aí fazer as práticas para sair do automático, para começar uma auto-observação honesta comigo. Eu tenho que sair do automático. Eu varro a vassoura, sou destra, eu coloco a mão esquerda no cabo em cima e a mão direita um pouco mais abaixo. Então eu vou trocar, eu vou pôr a mão esquerda mais em cima e a mão direita mais em cima e a mão esquerda mais abaixo e vou varrer. Gente, eu fiquei muito puta comigo quando eu fui varrer a casa desse outro modo. Eu vi o quanto eu sou impaciente comigo, o quanto eu sou exigente comigo, o quanto eu não tenho tolerância para uma coordenação. A minha criança interior me chegou assim aos berros quando eu fui varrer a casa do jeito contrário, sabe? Isso daí é assim, são exercícios valiosíssimos para eu começar a me perceber emocionalmente, tá? Que meus monstrinhos vão aparecer todo, porque eu vou causar um desconforto, mas eu vou abrir a possibilidade de uma nova rede neural comportamental. Então, os exercícios é a respiração consciente, para calar os pensamentos, busca a dica de fechar o olho e procurar ver a nuca. Fazer tudo diferente do que eu costumo fazer. Tudo, tudo, tudo. Terça-feira que vem, não quero ver a Thaís sentada naquele sofá, não quero ver aqui, eu quero outro lugar. Aí se falar, não dá, aqui só pega aqui, ok. Há circunstâncias em que eu não vou poder, né, estar fazendo diferente.
Mas façam isso e se observem. E vai entrar mais uma coisa nessa lição. Eu vou pedir para vocês pegarem um caderninho, uma caderneta, um papel, uma folha, o que for. E carrega no bolso esse negócio aí, ou a folha de papel com uma caneta, um pedaço de lápis, tem que carregar com vocês. Se eu estiver vivendo uma situação e eu perceber que aflorou assim, alguma coisa, alguma emoção, algum sentimento, puta, eu saco daquele papelzinho e escrevo o que aflorou ali na hora. E escrevendo. Ah, eu não tenho como, claro, eu trabalho no mundo corporativo, né? Vem muitas emoções, eu quero matar meu chefe, xingar aquela mina que não entrega o projeto dela no prazo, tal. Não dá para eu estar sacando papelzinho e ficar anotando o que eu estou sentindo. Eu estou lá dando aula, eu não posso, né, ficar puta com alguém lá e peraí, meu papelzinho. Então, para aqueles que nas suas funções diárias não vão ter essa oportunidade de, no ato ali, estar se pegando e anotando, eu proponho que se permita. Reserva 5 minutos, coloca aí no despertador 5 minutinhos e escreve lá a data de hoje e coloca fato, o fatinho que aconteceu. Entrei em tal lugar, minha pressão caiu absurdo, assim, eu tive que sentar, aí as pessoas vieram, a senhora está bem, a senhora está bem? E ali eu me senti sufocada, ali eu não me senti respeitada, ali, sei lá, ou eu me achei, ai, quanta gente boa tem no mundo, enfim, eu coloco os fatinhos que aconteceram no meu dia e o que aqueles fatos me provocaram, porque aí começa o meu mapinha do autoconhecimento, de como eu estou sentindo, de como eu estou percebendo. Ok? Ficou clara? É o Adonis que está aí? Não, é o Tiago? Quem que é que está aí que eu não estou vendo? Deixa eu pôr um óculos. Ah, que bom te ver aqui. Tá? E aí, depois que a gente fizer esses nossos encontros, se vocês sentirem que vocês querem, eu quero chegar nesse F aí, até esses outros corpos que você falou, que é o corpo búdico, acástico e átmico, aí a gente vê se tudo se ordena e eu faço mais encontros, porque também creio que vai sobrar assunto no O, no D, no A, no S, no E, mas a gente vai se compondo na medida em que houver interesse no meu autodesvendar. Ok? Alguma pergunta? Alguma colocação? Liz, eu respondi para você de forma clara e direta a questão que você colocou, Liz? Sim, até porque eu sinto que eu encontrei o médico perfeito para mim, o meu médico, então eu estou nessa caminhada, eu acho que clareou bastante para mim. Hoje eu tenho o diagnóstico aí que me deram, né, no meu caso, porque que os altos e baixos, eles acontecem na minha vida, é fato, então eu tenho isso como um olhar para isso e me equilibrando, então eu acho que eu venho nessa jornada há bastante tempo, então tá mais suave, graças a Deus. E a nossa química, que é os nossos neurônios aí, sinapses, elas se viciam nessa gangorra de altos e baixos. Só para trazer, foi muito bom para mim hoje, Maga, porque o campo da alimentação, e você veio trazendo nessa questão do intestino, é o campo que eu nunca olhei com maturidade para ele, e aos poucos eu estou trazendo, mas ainda muito pouco diante daquilo que eu acho que tem que ser, assim, para o meu físico. Eu, no começo do ano, quando eu caí, foi por falta de alimentação. Aí aconteceu um fato e o meu corpo não estava preparado. Aconteceu o fato. Eu ouvi merda. E aí o meu corpo arriou. E eu sei que foi o meu físico que arriou, e aí eu aceitei. Então, a força física, a gente tem que olhar para isso, né? A alimentação, o sono, o movimento, a hidratação, esse balanceamento aí de vitaminas, proteínas, é um zelo.
Se o meu corpo físico ele está assim, ok, vamos alinhar e conhecer o meu corpo emocional para que eu possa estar com ele forte diante do que a vida vai me apresentar. E aí eu não caio mais em gangorra. Não tem mais gangorra. Aí eu vou brincar de outra coisa, que a brincadeira não acaba. Tá? A gente vai expandindo, 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 mas enquanto a gente não for resiliente, que é a paciência, a aceitação da impotência, adaptação às minhas funções diante de tudo que acontece, eu vou sempre repetir aquela frase. Enquanto eu não aprender a lição, ela se repete. Eu fico muito puta com essa frase, pois ela é muito genérica, né? Que nem aquela frase que eu odeio também. Escuta seu coração. Sei lá, a linguagem do meu coração, ela é outra. Ela não é essa aqui que eu estou falando com vocês. Eu ainda não consegui escutar o meu coração. Depois eu falo para vocês o que aconteceu quando eu entrei nessa pira de escutar a porra do coração. Então, eu queria encerrar com a gente fazendo uma pequena entrega a uma dinâmica, tá? Quanto mais profunda for a nossa entrega, por mais curtinha que seja essa dinâmica, ela vai ser uma cápsula de força física e emocional. Quem sentir que não quer fechar o olho, que não quer acompanhar minha voz, que não quer participar dessa experiência, segue conforme ficar mais livre dentro de si, ok? Então, eu vou começar. Eu vou pedir que a gente respire muito fundo, leva o diafragma, ou leva o ar até o diafragma, dá uma seguradinha, solta devagarzinho pela boca. Nessa primeira respirada, eu vou ver se meus ombros estão relaxados, se o meu maxilar está relaxado, se a minha testa está relaxada, se eu estou confortável dentro de mim. Aí eu vou inspirar de novo e vou dizer para o meu corpo que ele está num ambiente seguro, que a gente pode se entregar aqui a essa voz, que nós estamos num ambiente seguro e estamos plenamente conscientes do que essa voz está falando. Vou inspirar, vou expirar e bem relaxado, eu vou me visualizar entre o hemisfério direito e o esquerdo do meu cérebro, bem no centro, ali na glândula pituitária, quer dizer, na minha pineal. Me visualizo lá. Na minha frente, há uma escada rolante. A hora que eu colocar o pé no primeiro degrau da escada rolante e for sentindo ela descer do hemisfério, passar por entre a minha face, eu vou percebendo que eu vou rejuvenescendo, rejuvenescendo, eu vou ficando com outra idade, mais jovem, mais jovem. A escada rolante já está quase chegando por dentro, na altura da minha garganta. Eu já estou ficando lá, pré-adolescente, né? Meus 9 aninhos, 12 aninhos estão começando a aparecer, porque a escada não para de rolar. E aí eu chego no meu timo, e eu chego com 4 anos de idade no meu timo. A minha aparência é de 4 aninhos lá no timo. E eu observo que o timo, ele é assim um cristal, e eu estou dentro desse cristal. Então, eu, como uma criança curiosa, começo a observar esse ambiente
E começo a perceber que esse cristal, ele tem matizes de cores bem suaves, assim, várias cores. Amarelo, roxinho, lilás, verdinho, azul, vários matizes de cores nesse ambiente de cristal em que eu estou com 4 aninhos. Aí, a hora que eu já me adaptei a esse encanto de lugar, eu percebo que há um menininho e uma menininha de 4 aninhos também, nesse mesmo ambiente. E aí eu fico alegre, eu fico contente que tem mais 2 criancinhas ali comigo, naquele lugar que está me parecendo tão encantador, né? Tão bonito ver isso daqui. E aí nós 3 nos damos as mãos. E eu percebo que eles estão tão alegres e tão curiosos quanto eu ali naquele ambiente. E eu sinto, de repente, uma vontade de abraçar essas 2 crianças. E elas sentem a mesma coisa na minha presença ali de 4 aninhos, essa amiguinha que chegou por essa escada. E a gente se abraça. E a gente respira junto. E a gente se encontra num estado de curiosidade e alegria. Só que eu cheguei nesse ambiente por essa escada rolante e eu vou ter que voltar por essa escada rolante. Então, eu agradeço essas crianças terem me acolhido com alegria, com abertura, com pureza, ter aí partilhado essa experiência aí comigo. Me despeço deles falando que agora que eu sei onde eles estão, eu vou voltar, eu vou brincar com eles sempre que eu sentir vontade, porque eu já conheço como chegar até ali. E então eu me despeço, subo naquela escada rolante de novo, só que agora ela está fazendo um movimento contrário. Agora ela vai subir do meu timo lá internamente. Vai fazer o caminho de retorno. Eu, na medida em que essa esteira vai subindo, eu vou aí mudando a minha forma física, eu vou crescendo, vou tomando outras idades e volto lá no topo da escada rolante com a minha imagem atual, da minha persona. Saio ali da minha pineal pela minha coroa, respiro, abro os meus olhos e digo para mim, foi muito bom encontrar os meus pais com 4 aninhos também. Eles são tão humanos quanto eu. Dá para ver a pureza, dá para ver a alegria, dá para ver a curiosidade na criança do meu pai e da minha mãe, de 4 aninhos também como eu? Será que eu não criei aí umas ideias monstruosas a respeito deles? E vendo eles assim, pequenininhos, ali tão à disposição e puros, eu não posso vê-los mais humanos a partir desse exercício? Quando eu quiser ganhar força física e emocional, eu posso ir sempre lá do jeito que eu fui agora. Você está bem, Liz? As crianças que vocês encontraram lá estavam à disposição ou estavam emburradas, quietas, sentadas em algum canto? As minhas estavam moscando igual eu. Ai, que bom. Criança mosca mesmo, até ela se adaptar e se encontrar e perceber tudo que está ali, né?
Se eu tivesse feito esse exercício levando as crianças para uma floresta, para uma mata, como criança danada, ninguém ia prestar atenção na minha voz. Ia ficar vendo imagem de cachoeira, de florzinha, de nuvenzinha, de passarinho, porque criança ela é muito aberta à curiosidade, a perceber, a sentir, né? E os nossos pais também foram criancinhas de 4 anos aí, e tem toda essa energia da pureza, da criatividade, da autenticidade, né? É zero preconceito, é zero julgamento, é zero qualquer maluquice de qualquer adulto em torno, né? Então, é muita pureza, e eu posso encontrar a pureza genuína de meu pai e de minha mãe dentro do meu cardíaco quando eu vou lá encontrar a minha criança com a criança deles. Fica aí uma proposta para quando me dá umas desanimadas, ou falta uma criatividade, não estou me sentindo autêntica, estou me sentindo meio insegura, fraudulenta em algum lugar dentro de mim para passar alguma informação, alguma prestação de serviço, alguma coisa assim, eu posso ir correndo em algum cantinho, sentar lá bonitinha, respiro fundo, ai, deixa eu descer lá, como é que era o negócio, era escada rolante, e vai, e faz. Experimentem, vivenciem, para poder perceber se isso vai modificar as redes neurais aí, formar novas sinapses, e como eu vou me comportando diante da minha vida, ok? Então, eu vou deixar o Bruno abrir aí os microfones, mas para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo, a pessoa levanta a mão, eu estou sem óculos, então eu não estou enxergando os nomes aqui. Aí o Bruno abre lá o microfone de quem levantou a mão, a pessoa fala e a gente vai se despedindo, ok? A Ritinha está ali com a mãozinha levantada. Pode Eu não abrir, enxergo o nome, abre, mas eu não esqueço a abre. fuça. Abre, Ritinha. Boa noite a todos vocês. Gratidão por mais um encontro. É muito gostoso te ver, minha amaga amada. Que saudade de te abraçar. Se Deus quiser, logo nós vamos estar juntas fisicamente também. Pode ir, pá. Vamos fazer um festival do Foda-se, todo mundo acampar e passar um final de semana junto? Sim! Bora! Então, eu vou agilizar, porque antes da pandemia, eu ia fazer, né, o festival do Foda-se lá em... Ai, onde que é o Caio Aidária? Monteiro Lobato, se não me engano, que ele tem uma fazenda lá muito gostosa, onde a gente fazia os festivais. Mas aí veio a pandemia e eu não fiz o festival do Foda-se. Mas se houver interesse aí a gente se compõe. Quem tiver interesse no festival do Foda-se, eu organizo isso com o Caio, tem a caravana, tem o ônibus que leva, tem o ônibus que traz, e aí a gente faz um festival aí, se tiver interesse, tá bom? Aí você vai e a gente se abraça. Que coisa linda! Que coisa Mais linda! alguém aí Ó, quer se pronunciar? vamos pensar, Maga. Oi? Vamos falar de data, Maga. Depois você disponibiliza uma data para gente. A gente pode talvez fazer um fechamento, né, desse grupo, ou uma semana antes. Você vê uma data com o Caio, pessoal, a gente pode ver, né, pessoal? A gente pode abrir uma enquete lá no grupo e aí vocês votam. A gente pode ver, né, essa questão da data. Eu amei, Sim, é muita Maga, essa ideia. logística aí, né, para disponibilizar as terras do Caio, agilizar a caravana, que está indo agora aí no final do ano,
acho que para Machu Picchu, se não me engano. Então, a gente tem que ver essa logística de um acolher, né, decentemente as pessoas que a gente está aí se disponibilizando a acolher, para que todo mundo esteja num ambiente legal mesmo de estar ali, né? E aí eu vou falar com o Caio primeiro, ver quando ele pode disponibilizar as terras, como a gente pode se organizar. Aí eu informo, aí todo mundo vê, fica ruim para mim, não, nessa época não dá, esse final de semana não dá, não sei o quê, e a gente junto, no coletivo, fazendo o que for melhor para todos, para que todos nós possamos nos abraçar, tá? Então, sem precipitação. Primeiro respira, né? Um passo de cada vez. Maga, seria um sábado e um domingo, é isso? A gente sairia de São Paulo numa sexta-noite, chegava lá tarde da noite, né? Ajeitava lá do jeito, joga o corpo lá em cima da barraca, se a noite estiver boa, de manhã a gente monta a barraca, ou a gente combina com os amigos malucos aí dos voluntários, eles estão lá esperando a gente para ajudar a montar a barraca, né? A gente tem que se organizar primeiro, e aí a gente passa um sábado inteirinho junto, ou a noite do sábado, um domingo, e aí um domingo no final da tarde, início da noite, a gente caminha, porque tem muitas pessoas que ainda dependem da tal da segunda-feira, né? Então, a gente se organiza de maneira a todo mundo chegar alegre, feliz, energizado e com condições de realizar o que precisa aí no seu compromisso da segunda. Tá bom? Joinha. Mais alguém? Márcia Cris, ó, falando aí da saúde, da força do corpo, a Márcia é uma pessoa ligada mais com conhecimento profundo, técnico, ético, consciente a respeito da alimentação natural, todos os benefícios, com as receitas. Ela é fodástica nesse quesito da alimentação, da saúde física, uma profissional incrível, tá? Que vai aí levar você a ter consciência. Às vezes as pessoas podem querer dela, porque eu li, porque tal dieta atende aqui o meu câncer, não sei o quê. Ela é muito ética, ela vai querer analisar direitinho essa conversa, esse diagnóstico, essa história, para ela poder ajudar aí a pessoa nessa caminhada de uma maneira que traz benefícios inimagináveis por quem não tem esse conhecimento, tá? A nossa camada Márcia Cris aqui. Tem a outra gostosona também que faz os queijos, tudo natural, a cozinha dela fede a fermentação, que é a Alessandra. Ela acha aquele aroma dela de bruxona lá maravilhoso. Eu entrei lá e falei, porra, que fedor. Ela rachou o bico. Ela é muito top também nessa alimentação aí, quem tem intolerância láctea. Nossa, eu comi um queijo de amendoim que essa menina faz. Que queijo é esse, sabe? É um negócio assim de outro mundo. Então, aqui no grupo tem muitos dons e talentos para nos auxiliar nessa caminhada aí da força física, tá? Tem aqui, deixa eu ver quem é que está aqui, eu acho que a Margarida está por aqui, é psicóloga também. A minha irmã mais velha, ela é endocrinologista, ela está aí no grupo também. Então, aqui, ó, a gente está assim com um caldeirão de rede de apoio para ter força física, para ter força emocional, força psicológica para lidar com as situações da vida, tá? Vamos formando essa união aqui no grupo, nos reconhecendo e nos fortalecendo com os nossos dons e habilidades, ok? Tá bom? É isso. Bruno, você quer falar alguma coisa?
Bom, na verdade, nada além dos nossos recadinhos, né, de fechamento, né, pessoal? Primeiramente, Maga, gratidão, estou profundamente tocado. Pode chegar mais gente, né? Na semana que vem tem a letra A gente vai seguir fazendo os nossos exercícios. A gravação vai ser disponibilizada amanhã, geralmente no período da manhã, e convido o pessoal que está interessado, sentir que faz sentido, chama aqui com a gente. E quem não pegou a meditação do começo, da nuca, né, que a Maga compartilhou, assiste também, né? Porque tiveram muitas pessoas que chegaram depois. Então, aí você dá uma inteirada, né, nos exercícios completos. É isso aí, galera. Gratidão, Maga. Nos amo. Muito boa noite para nós. Gratidão. Caio, rapidinho. Valeu, Posso? galera. Muito bom. Posso? Hora do boa noite. Quem está falando? É a Fabi. A Fabi. Posso Oi, rapidinho? Pode, Oi, meu pode. amor. Ó, eu tô muito feliz de ouvir sua voz. Eu não consegui entrar da outra vez que deu pau no meu Zoom. Eu vinha. Quem me levou até você, Maga, foi a Alice. E assim, há muitos anos. E sempre te acompanhando, mas nunca conseguindo saber, assim, como que eu chego até ela, né? Eu vou lá, né? Mas eu estou aqui. Olha, muito grata. E eu vou falar só um detalhezinho. Aquela hora de olhar para trás, andar para trás, me deu uma coisa muito louca, porque assim, eu vou começar a andar e vai dar piripaque de limpeza, porque eu vou começar a olhar ao contrário do que eu olho para frente. Aí eu vou falar aquilo ficou, vai. Então eu vou aproveitar para trabalhar aquilo, porque quando eu olho assim, eu já fico observando ali, 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 porque realmente eu sujei a minha vida, assim, na bagunça, né? Eu me baguncei. E a casa ficou bagunçada também. E agora vai ser bom porque eu vou dar aquela olhada, aquela machucada, aquela para poder restabelecer a necessidade de estar organizando o essencialismo, né? Olha, quando eu comecei a fazer esse exercício de andar para trás, eu andava até na rua para trás. A minha neta era pequena e eu falava para ela: vamos até a padaria andando de costas com a avó? Aí eu dava a mão para ela e a gente ia andando na calçada de costas até a padaria e voltava de costas para casa. E acontece muita coisa mesmo, a nível neural, de sinapse de percepção, a minha visão periférica, os meus alarmes todos, sabe? É muito legal esse exercício para quebrar meu ciclo de hábitos mecânicos que me deixam sempre com as mesmas respostas, sempre com o mesmo comportamento, sempre com a mesma merda de experiência. Toda experiência resulta, quando a gente fica nesse ciclo, na frustração, na tristeza, no ápice de que agora deu certo, agora tudo deu, eu vou começar de novo. É o vício químico. Isso aí me ajudou muito, assim. A gente ouve, né, as pessoas falarem, mas tem didática, e eu não desvalorizando pessoas, mas foi bem incisivo, entrou. Obrigada. Ó, Maga, uma gratidão enorme, viu? Muita luz, sei. Tamo E a junto. sombra? Todo mundo só me manda muita luz. Aí eu vou me desequilibrar. Eu sou Não, mas se energia, precisar, tenho meu polo negativo. Manda sombrinha para mim também. Eu mereço mas sombra e água fresca. Muita mas luz e muita sombra. Não, depois que a gente se conhecer melhor, a gente manda sabendo. E qual tipo, sabe assim? Percepção sempre existe, né? Uhum. Até a próxima, galera. Eu tenho que Até sair. amanhã. Beijocas. Ai, não sei sair dessa porra. Preciso do óculos. Não sei sair desse negócio. Deixa eu me ajustar. Ai, me perdi mais ainda. A sair.